E aí galera, beleza? Vamos relembrar aqui um pouco as estruturas de controle, as estruturas de repetição. Eu vou fazer dois vídeos, um para estrutura de controles, outro para estrutura de repetição, de modo que a gente consiga relembrar como é que são essas estruturas. A gente viu isso lá em Portugal, e a partir disso daí a gente consiga aplicar também dentro do C, tá bom? Então eu vou criar aqui um novo projeto, Console Application, e a linguagem que a gente vai utilizar é a linguagem C. Ok? O nome do projeto primeiro vai ser o C. Então a gente vai aprender ou relembrar, melhor dizendo, o C, tá bom? C e o C e o então C. Beleza? Que aí a gente já faz tudo numa estrutura apenas, tá? Ok, então eu tenho aqui o meu programa em C, né, o meu main.c, e ele está aqui dando apenas um hello world pra gente. Então eu vou buildar aqui, então está funcionando o programa, está aqui o meu hello world, tudo ok, tá bom? Vamos criar então a estrutura em si. O que é a estrutura em si? A estrutura em si é uma estrutura que busca colocar um processo decisório dentro do fluxo do nosso programa. A gente tem que tentar justamente imaginar situações na qual a gente vai fazer um teste lógico, tá? Então, inicialmente a gente só vai printar algumas informações na tela a partir desse teste lógico. Para isso, eu vou criar uma variável inteira chamada x, tá? E vou atribuir o valor 0 a x. Esse valor 0 para a gente não importa, estou apenas inicializando a variável com um valor que eu tenha controle. Tá? O segundo ponto que eu vou fazer aqui, um printf, tá? Então, para quem ainda não lembra o que é o printf, ele é uma função que serve para a gente imprimir para o usuário um valor na tela, e eu vou colocar a seguinte mensagem dentro do printf, tá? Por favor, digite um número inteiro. Beleza? Então aqui ele vai pedir para o usuário imprimir um número inteiro. Vou colocar aqui um /n para que ele pule uma linha, tá bom? E em seguida eu vou pedir para que o usuário digite o valor do número inteiro. Então, se eu vou pedir para ele digitar, eu preciso capturar isso de alguma maneira, né? Se eu já imprimi aí o valor, por favor, digite o número inteiro, o comando scanf é justamente o que vai mapear o meu teclado, e a partir do momento que eu digitar, ele vai capturar esse valor. Então, eu preciso dizer aqui, ó, que o valor é do tipo inteiro. Então, você pode colocar tanto o %d para receber esse tipo, quanto o %i. O que é o %tipo? Né? O %tipo, né, inteiro, real, float, double, é justamente o que indica para o programa em C que tipo de valor ele tem que receber. Então, quando eu coloco %d ou %i, eu estou indicando para o meu programa em C, dizendo, olha, você vai receber um valor do tipo inteiro, tá? E aí eu também preciso dizer para o programa qual é a variável que ele vai armazenar esse valor. A gente criou aqui em cima uma variável x, então eu vou indicar aqui que é o x que ele vai receber, tá? Detalhe, dentro do scanf, eu preciso necessariamente colocar esse e comercial para que o próprio programa em C entenda que ele está armazenando dentro da variável x. E a variável x tem que estar criada previamente, ou seja, antes dessa linha 10, que é a linha do scanf, ela tem que ter sido criada para que ele possa receber a variável, tá bom? Para que ele possa receber o valor, perdão, tá bom? Então, até aqui, o que o nosso programa vai fazer é printar na tela, ou melhor, escrever na tela para o usuário a mensagem, por favor digite um número inteiro, e em seguida ele vai esperar que o usuário digite esse número inteiro, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer um teste lógico, vai criar um if, né? O que é o if? O if é o se que a gente aprendeu, né? Se o teste lógico for válido, então ele vai executar um bloco de comando. Então vamos colocar aqui. Se x for igual a 0, então se a gente digitar o valor 0, ele vai imprimir um texto na tela. Printf x é igual
a 0. Ok? Então, esse é o nosso primeiro teste. Vamos rodar o programa para ver o que ele está realizando até agora, tá bom? Então, tá aqui, ó. Ele apresentou o texto, por favor, digite o número inteiro, e aqui a gente tem que digitar. Eu vou digitar o valor 10. Ué, o programa fechou e não tem qualquer outra mensagem, porque o valor que ele está testando é apenas se x é igual a 0. Vamos executar novamente, agora digitando o valor 0. Novamente, agora eu vou digitar o valor 0, e agora ele me respondeu, x é igual a 0. O que isso quer dizer para a gente que está aprendendo lógica de programação? Que na linha 12, ele só vai executar o bloco de comandos dentro da estrutura do if. Que bloco de comandos é esse? Printf x é igual a 0. Ele só vai executar essa impressão na tela afirmando que x é igual a 0 se o teste lógico x igual a 0 for verdade, tá bom? Mas a gente percebeu que na primeira vez que eu executei o programa, ele simplesmente não informou nada, porque eu coloquei o valor 10. Então, o ideal é que a gente sempre tenha um tratamento, quando necessário, do else, tá? Então, a leitura desse bloco é, se x for igual a 0, imprima o texto x é igual a 0. Se não, é o nosso else. Se não, a gente pode informar aqui. Printf x não é igual a, e uma reticências aqui, porque a gente vai criar outros testes lógicos em seguida. Então, vamos fazer o teste do nosso programa agora. Né? Executando. Por favor, digite o número inteiro. Vou digitar 0 novamente. X é igual a 0. Isso daí a gente já viu na última execução. Agora vamos digitar o valor 10. Por favor, digite o número inteiro, valor 10. Opa, x não é igual a... E aí tem o valor que a gente precisa visualizar. Beleza? Então, a gente viu que se x não for igual a 0, ele vai cair nesse outro bloco do comando. Então, o se é a primeira estrutura de controle. Mas a gente pode trabalhar essa estrutura de controle de uma maneira adequada para que a gente consiga ter todas as opções ou a maioria das opções tratadas pelo nosso programa. Então, qualquer estrutura de decisão que consiga ter um if e um else, ela vai tratar praticamente todas as possibilidades de um programa numa estrutura de controle. E a gente ainda pode criar e especificar mais estruturas de decisão dentro desse único controle que a gente está fazendo, dessa única parte do programa que a gente está fazendo, tá bom? Vamos apenas remodelar um pouco mais o nosso programa para aprender uma segunda coisa, agora tratando da impressão de variáveis na tela para o nosso usuário, tá? Então, por exemplo, x não é igual a, não é uma mensagem legal para a gente deixar para o usuário. A gente vai fazer aqui, ó, x não é igual a percent i, ou seja, eu estou indicando que eu quero imprimir uma variável inteira, e aqui no final do texto eu coloco o vírgula e digito a variável x. Então, aqui eu quero imprimir o valor de x, tá? Vamos só fazer uma leitura rápida do nosso programa para que você entenda. Se x for igual a 0, ele vai imprimir x é igual a 0. Se não, ele vai imprimir x não é igual a percent i. Quem é percent i é o valor de x. Então, se x for igual a 10, igual a 20, igual a 100, ele vai imprimir x não é igual a o valor de x. Vamos fazer um teste? Executo o meu programa, digito aqui x é igual a 1000 e ele vai imprimir x não é igual a 1000, tá? Beleza. Ou melhor, vamos alterar aqui o nosso texto. X é igual a 1000 e não é igual a 0. Pronto, então agora ficou mais compreensível. Vamos executar novamente. 1000, x não é igual a 1000, x é igual a 1000 e não é igual a 0. Pronto, perfeito, tá? Só que se a gente quiser fazer um outro teste, se além de x for igual a 0, eu quero testar se x é igual a 100. Então, a gente pode criar uma outra estrutura aqui dentro, chamada else if. Se não, se x for igual a 100.
Então ele vai executar aqui um outro bloco de comando e apenas organizando aqui, a gente vai ter essa estrutura, tá? Aqui dentro do meu else if eu vou imprimir printf x é igual a, vamos melhorar isso? %i, vírgula, x. Aqui também nesse primeiro a gente pode fazer isso, ó, %i, vírgula, x. Se x for igual a 0, ele vai imprimir aqui x é igual ao valor de x, mas x não é 0, então ele vai imprimir x é igual a 0. Se x for igual a 100, ele vai imprimir o valor de x. Para poder entrar nesse bloco, x tem que ser 100, então ele vai imprimir x é igual a 100. Se ele nem for 0, nem for 100, ele vai dizer que x é igual ao valor que x estiver, que não pode ser 0 e não pode ser 100. E vai dizer que x não é igual a 0, nem igual a 100. Remodelamos nosso programa. Vamos executar? Opa, tivemos um erro aqui. Ah, faltou um ponto de vírgula aqui. Ok, vamos executar agora. Pronto. X é igual a 0. Deu tudo certo. Vamos executar novamente, deixando x é igual a 100. X é igual a 100. Também deu tudo certo. E agora vamos fazer o último teste. Vamos realizar o último teste com x é igual a 1000. X é igual a 1000, ok. X é igual a 1000 e não é igual a 0 nem igual a 100. Perfeito. Então, nosso programa com o teste lógico com o se foi realizado com sucesso. Essa é a estrutura que a gente vai utilizar e dentro dessa estrutura a gente pode adicionar outros ifs e outros elses dentro de cada bloco de comando. É como se dentro dessas chaves do se, a partir do momento que x é igual a 0, a gente iniciasse uma nova rotina do programa e dentro dessa rotina a gente fosse executando tudo aquilo que a gente precisasse. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima, onde a gente vai trabalhar outra estrutura de controle, tá? Ou outra estrutura de repetição. Até mais!